são dois livros que nós vamos ler hoje, pessoal. Lucas 2 e Filipenses 2, tá? Primeiro nós vamos em Lucas 2. Eu não sei se tem aquela imagem tem as imagens aí? Gentileza, pode colocar. Lucas 2, nós temos aqui a imagem de uma manjedoura. Bom, pessoal, antes, só para vocês entenderem, pode colocar, por gentileza. Você sabe que a manjedoura, ela nos traz o significado de simplicidade, já que era um lugar onde ficavam os animais, né? Você que já foi à roça, fazenda, é um lugar muito simples, né? Eu acho que se tirar, não existe roça sem simplicidade, né? Acho que toda roça ela traz simplicidade, esse é o forte dela, né? E também um lugar não limpo, pelo fato de ser um lugar de animais. Então não é um lugar limpo. Tem urina de animal, tem fezes. Então, era um lugar sujo, simples. E o nascimento dele ali não foi por acaso. Não foi por acaso. Não, aliás, pessoal, tudo que aconteceu com Cristo, com Jesus, a prisão de Jesus, a traição de Judas, todos os acontecimentos em sua vida terrena, todos tiveram um propósito. Todos. Nada foi em vão. E eu quero começar hoje, aproveitando essa data, nascimento de Jesus. Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, mas foi a data acordada para comemoração. Então, por essa razão, nós afirmamos que hoje é o nascimento dele. Começando Lucas 2, vamos lá comigo, onde fala sobre a manjedoura. Diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Então, vamos dar uma pausa aqui, para vocês entenderem. Esse decreto de César, não foi por acaso, né? De todos voltarem à sua cidade natal, para se alistarem e tal. Isso não foi por acaso. O próprio Deus levantou isso para que José e Maria estivessem em qual cidade? Belém. Eles tinham que voltar. Então, tinha que arrumar algum jeito, tinha que ter alguma forma deles voltarem para aquele lugar. E foi o caminho que Deus preparou essa situação, fez com que os dois voltassem. E aí, no verso 6 diz assim: estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. E ela, Maria, deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar onde, gente? Na hospedaria. Ponto final. Então vamos lá. Todos estavam em Belém, Maria completando aí os meses de gestação, nasce Jesus. Onde nasceu Jesus? Numa manjedoura. Ele não teve, o seu nascimento não foi num lugar propício. Como a cidade estava cheia de gente, por conta do recenseamento,
por conta do decreto. Então a hospedaria, vamos colocar assim, o hospital, a maternidade estava cheia. Queria que você gravasse essa palavra, cheia. O lugar estava cheio. A hospedaria estava cheia. Grave isso, cheia. E Jesus nasceu numa manjedoura. O que nós temos nisso? Primeiro, para você entrar numa maternidade, isso nos dias de hoje e também antigamente, não era qualquer um que entrava. Você tinha que ter autorização para entrar, você tinha que ter acesso. Se você não tivesse autorização para entrar, você não entrava. Mesma coisa hoje, você não pode chegar entrando no hospital. Você tem que ter uma autorização. Cristo numa manjedoura quebrou todo esse protocolo. Porque todos podiam ter acesso. Inclusive os pastores, né, os magos, que a Bíblia fala, mas não eram magos, eram homens sábios, que criam nas Escrituras, e segundo estudiosos, eram pastores. Eles foram até Jesus, e onde eles acharam Jesus? No mesmo lugar. Eles tiveram acesso a Jesus. Então, por qual razão a manjedoura? Primeiro, para que todos tivessem acesso. Rico, pobre, independente da classe, da raça, todos podiam visitá-lo. Hoje, todos nós temos acesso, porque o véu foi rasgado, aquilo que nos separava, já não separa mais. O véu foi rasgado com sangue derramado. Então, hoje nós temos acesso. Muito bem. Além do acesso a Jesus, o que nós aprendemos com isso? Com o nascimento numa manjedoura, nós aprendemos a simplicidade. Vamos lá, gente. Hospedaria cheia, maternidade cheia, Jesus numa manjedoura, para que todos tivessem acesso. Terceira coisa agora, simplicidade. Simplicidade. O que de chique, que de coisa chique ou de status nós temos numa manjedoura, um menino enrolado numa faixa numa manjedoura? Nada de status, nada de simplicidade. E qual a mensagem disso? Que se ele não fosse simples, mesmo com acesso, as pessoas não chegariam. Você vê que normalmente quando a pessoa ela não é simples, aquela pessoa, sabe, não é simples. Dificilmente as pessoas se aproximam. Mas a simplicidade, ela atrai. Ela atrai. Então, se Cristo não fosse simples, ninguém chegaria. Ele atraía as pessoas. Ele atraía. Olha os milagres que ele fazia. A série The Chosen, que é muito boa, aconselho vocês a assistirem. Ela mostra, é a única série mais próxima da Bíblia. Ela mostra a vida de Jesus, sua simplicidade. Ele comia com os discípulos, ele armava a tenda, que ele dormia. Ele pegava no martelo e lá ajudava a construir o que tinha que construir, porque ele era simples. Ele não era cheio de status, eu estou aqui, vocês aqui. Como hoje a gente vê, por exemplo, que tem certos pastores que você não tem acesso a ele. Se Jesus era assim, por que um pregador não será simples, pessoal? Mas você vê que hoje, infelizmente, eu falava isso essa semana. Infelizmente, hoje o evangelho, por parte de muitos, ele foi rotulado de status e não de simplicidade. Então a manjedoura nos traz essa ideia: acesso,
simplicidade. E não se esqueça da palavra cheia. A hospedaria estava cheia. Como a hospedaria estava cheia, Jesus não pôde nascer nela. A mesma coisa hoje. Enquanto a pessoa estiver cheia de si, Jesus não nasce. Para Jesus nascer, a primeira coisa que tem que acontecer através do arrependimento: me esvaziar. Quando a pessoa se arrepende, ela está se esvaziando. Olha que bacana isso. O arrependimento vem e ele tira todo o ego da pessoa. Imagine aí um balde cheio e vem alguém com um furo. Alguém com uma coisa pontuda fura aquele balde e a água começa a escorrer, o balde começa a ficar vazio. Assim é o arrependimento. Ele vem, quebra a gente no meio. A graça vem, quebra a gente no meio e tira todo o nosso ego. A verdade é o seguinte: a graça, ela quebra o ego. A graça, ela faz isso, porque a graça é o favor imerecido, é sem merecimento. Então quando ela vem, ela tira todo o ar de mérito, que você merece alguma coisa, porque você tem fé, você merece, porque você é uma pessoa assim assada. Ela vem, te quebra e fala para você assim: você é um mísero pecador. Nós somos um bando de pecadores dependendo da mesma cruz, ponto final. Se eu falo do pecado de João, eu estou sendo um pecador fofoqueiro, porque eu peco também. Então, a manjedoura, ela nos traz essa ideia. E uma coisa que eu estava lendo sobre isso, que ele merecia, Cristo merecia nascer no melhor hospital, por ser Cristo, por ser o Filho de Deus. Ele merecia, e mesmo merecendo, nasceu no lugar onde criança nenhuma nasce, somente animal. Quer falar, Zé? Sim. Exato. Exato. Podia, exato. Bem colocado. Deus poderia, por exemplo, abrir portas para, vai nascer na casa de um desses pastores, ou qualquer outra casa, gente. Mas não. Foi numa manjedoura, numa estamaria. Ou seja, no lugar onde nasce animal, menos ser humano. Nasce bezerro, ovelha, menos ser humano. E ele nasceu ali. Por que ele nasceu ali? Porque o lugar estava cheio. Se o lugar estiver cheio, Jesus não nasce, gente. Se não houvesse essa quebra de ego, se não quebrar no meio, ele não nasce. Amém. Olha só, ele nasceu numa manjedoura porque estava cheio. Vamos lá em Filipenses agora, capítulo 2, no verso 5. Olha o que diz. Filipenses 2, verso 5. Podemos ler? Diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Para aí, gente. O apóstolo Paulo fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve nele. Que sentimento? Qual sentimento é esse? Aí ele explica: pois ele, subsistindo em forma de Deus, saiu da minha anotação aqui. Deixa eu ler aqui. Não julgou. Só um minuto. Saí da minha anotação sem querer aqui. Eita. Deixa eu voltar. Desculpa aí. De novo. Verso 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus,
em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Então, ouça só. Ele subsistindo em forma de Deus. Entenda uma coisa, gente. Jesus era Deus na terra. Ele tinha natureza divina e natureza humana. Ele era 100% humano e 100% divino. Ele já era Deus na terra. Entenda, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três, são um só. Não é o Espírito Santo é uma pessoa, Deus é outra e Jesus é outra. Não, os três em uma pessoa só. Então Jesus era o próprio Deus na terra. Então ele já era Deus. E mesmo assim, ele não quis se igualar a Deus. Preste atenção em suas orações. Pai, vim aqui fazer a vontade do meu Pai. Sempre, ó Pai, obedecendo o Pai. Então, o que nós temos em Jesus? Além da sua simplicidade, além do acesso, ele era humilde de coração. No entanto, lá em Mateus 11, um verso que eu uso, a gente fala bastante, ele diz, vinde a mim todos vós que sobrecarregados, e vos aliviarei. Aprendei-vos de mim, porque eu sou manso, humilde de coração. O meu jugo o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Aprendei-vos de mim, porque eu sou humilde de coração. Qual o sentimento que havia em Jesus? De humildade. Ele não julgou ser igual a Deus, mesmo sendo Deus. Mesmo sendo Deus, ele não quis se igualar a Deus. E aí, continuando, no verso, onde paramos? 7. Antes, a si mesmo, o que ele fez? Se esvaziou, lembra da palavra cheio? Se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Para aí, por favor. Volta aqui na tela o verso 7, por favor, Ana. Antes a si mesmo se esvaziou. Não nasceu na hospedaria, porque a hospedaria estava o quê, gente? Cheio. Foi para a cruz. Por que ele foi para a cruz? Por que ele foi para a cruz? Sabe o que ele fez? Se esvaziou de si mesmo. Não porque tinha pecado, mas simplesmente renunciou à sua vontade. A oração antes de ir para a cruz deixa claro isso. Ele diz: Pai, se possível for, leva, passa de mim o cálice, mas contudo não seja feita a minha. Jesus sempre esteve vazio. E olha que coisa gloriosa. Ele sempre esteve vazio para nos deixar cheio. Amém? Nós temos que ser ao contrário. Temos que nos esvaziar de nós mesmos para ser cheio dele. A si mesmo se esvaziou. Mesmo sendo Deus, ele submeteu a dor humana, a dor na cruz. Outro dia eu postei isso. O que ele passou na cruz, pessoal, não pense você que a dor foi aliviada porque ele era filho de Deus. Ele sentiu dor humana. Dor humana. O que os ladrões receberam de castigo, os que estavam ao lado dele, tanto o arrependido como o não arrependido, ele também sofreu. E digo mais, sofreu muito mais do que os outros. Foi muito mais humilhado do que os outros. E aí, continuando no verso 8, diz assim: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. Onde? Até a morte de cruz. Então, gente,
só foi para a cruz porque se esvaziou. Só foi para a cruz porque estava vazio. E no verso 9 diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De uma manjedoura para a cruz. Manjedoura vazia, cruz vazia, túmulo e o trono cheio. Manjedoura vazia, cruz vazia, túmulo vazio e o trono cheio. É isso. Isso é a vida cristã. Precisamos nos esvaziar de nós mesmos todos os dias para ser cheio dele. Eu coloquei ontem uma mensagem. É contraditório o mundo celebrar o nascimento dele e não aceitar a sua mensagem. Hoje a maioria das pessoas estão celebrando o Natal, mas não é celebrar apenas o nascimento, é aceitar o motivo desse nascimento. Por que ele nasceu? Nasceu para nos salvar. Ele nasceu porque ele teve que morrer na cruz. Se não precisava, se não fosse necessária a morte, ele não teria. Ele poderia aparecer entre os homens já com 33 anos de idade. Ele poderia aparecer para Pedro, Tiago e João, dizendo: eu sou Jesus. Não, nasceu normalmente. Ele nasceu normalmente, teve todo esse trajeto por nós. Então não é apenas celebrar o nascimento de Jesus. Poxa, Cristo nasceu, o Salvador nasceu, mas por que ele nasceu? Posso falar uma coisa para vocês? Muito mais forte do que o nascimento é o motivo do nascimento. Muito mais forte, celebrar o nascimento de Jesus é aceitar a mensagem dele. João 3, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o motivo que ele nasceu. Imagine se as pessoas hoje levassem essa celebração para o ano todo. Sei que normalmente quando chega essa data, as pessoas ficam religiosas, as pessoas ficam mais conscientes sobre fé, sobre Bíblia. Um momento muito reflexivo para pedir perdão, para reconhecer o pecado. Só que isso não pode ser apenas uma data, é aceitar essa mensagem o tempo todo. Amém? Você vê, imagine, nasce uma pessoa, eu comemoro o nascimento dela, e aí a vida inteira eu sou contra essa pessoa. Não faz sentido. Não é só comemorar porque ela nasceu. Você vê, o seu filho nasceu, você celebrou o nascimento dele, o que você fez? Você criou laços com ele, relacionamento com ele. Não foi? Laços. Chorou com ele, sorriu com ele, ensinou, aprendeu com ele, relacionamento. Então, não é só celebrar, mas se relacionar. Ele nasceu numa manjedoura para todos nós. Temos o que a ele, gente? Acesso. Humilde, simples. Por isso, pessoal, vou falar uma coisa para você. Evangelho verdadeiro, ele não tem status, não tem. E se tiver, pessoal, sinceramente, hoje com esse esclarecimento que temos, não é evangelho. Não é evangelho. Aquela mensagem que nós pregamos aqui outro dia, falando sobre a garagem, eu coloquei o trecho dela outro dia. Foi a mensagem mais compartilhada em toda a história da rede social de mensagem que eu já coloquei. Falando sobre igreja que começa em garagem.
Precisamos voltar a essa essência, gente. O pastor fulano de tal. Hoje você vê por aí as faixas, né? O pastor fulano de tal vai estar aqui. E Jesus? Nem sequer o nome dele é citado na faixa. Nada contra em divulgar um pastor que vai estar pregando. Mas hoje, a gente está falando sobre isso outro dia, né, amor? Eu tomei uma birra muito grande disso. Você não tem ideia. Você gosta de ficar, sabe? Pastor passa. Desculpa, o microfone falhou aqui. Acho que é a pilha mesmo. Então essa coisa de, sabe, de reverenciar o homem. Tudo bem que a gente tem que respeitar as pessoas. Respeitar, mas eu acho que se curvar. É igual... Eu vou ficar calado, senão vou entrar em outro assunto aqui, mas deixa pra lá. Mas eu acho o seguinte, pessoal. O evangelho é simples. Isso não pode se perder. Sou totalmente contra usar o evangelho para ter posses. Acho que o pastor ele pode ter posse com o seu suor, com o seu trabalho, mas não em cima do evangelho. Essa é a minha posição. Não pode ter essa coisa de reverenciar o homem, o lugar, e deixa a simplicidade de Jesus de lado. Ele era simples, comia com os pecadores. Quiser vir? Dá para ver aqui? Aqui dá para ver. Bom dia a todos, graça e paz. Você falou sobre o livre acesso, de ter o livre acesso. O Senhor Jesus, no nascimento dele, uma das coisas que ele deixou bem claro foi esse livre acesso. Você não precisa de um intercessor, de alguém para intermediar o seu relacionamento com Cristo. Às vezes a pessoa está aqui na igreja, ela está assistindo esse culto e ela acha que ela precisa de uma intercessão, ela precisa de alguém para chegar até Cristo. E antes, na antiga aliança era assim. Mas quando o Senhor Jesus veio, na manjedoura, ele quis mostrar, igual o Osés falou, ele poderia ter nascido na casa de alguém, mas aí teria uma pessoa para intermediar aquilo. Você quer visitar? Agora não pode, agora está descansando. Mas ele deixou bem claro, olha, na manjedoura ali, qualquer um pode ter acesso. Então, qualquer um de nós, se você dobrar o seu joelho na sua casa, se você dobrar o seu joelho aqui, reunido, você vai conversar com Cristo. E pode ter certeza que Ele vai te escutar, Ele vai te ouvir. Ele está ouvindo a sua súplica, Ele está ouvindo a sua oração. Você não precisa, o pastor, o voluntário, o reverendo, seja lá o que for, o bispo, ele é uma pessoa que está ali para te auxiliar. Ele vai te instruir, mas ele jamais, ele é alguém que você vai ter acesso. A mãe de Cristo, ela foi uma mulher santa, uma mulher ungida, abençoada de Deus, ela foi escolhida.
mas você não precisa dela para você ter acesso a Cristo. Cristo não é um menino que eles falam aí fora, um menino Jesus. Não, ele foi menino, ele foi bebê, ele foi menino, ele foi jovem, mas ele é o Cristo, ele é o Rei, ele é o nosso Senhor. Ele é poderoso, ele é tudo que nós temos e a gente tem acesso a ele. Ele quis mostrar isso para a gente, né, filho? Que você tá... Ele sempre quis mostrar isso. Por isso que ele passou por todas as etapas, para que a gente conhecesse tudo isso, para que a gente passasse, para que ele passasse o que nós vamos passar e nós temos passado. Você é tão forte. Ouça bem o que eu vou falar para vocês. Se fosse numa casa, o dono da casa seria o intermediário. Para chegar até Jesus, você tinha que perguntar, permissão. No hospital da mesma forma. Na manjedoura não. Entenda o que eu vou falar para vocês. Vou falar uma coisa aqui, para você entender o que é evangelho e o que não é. O que não é evangelho é tudo que quer intermediar Jesus. Pronto. Para você receber uma cura, você tem que fazer isso. Tem gente que viaja para tal cidade conversar com o fulano de tal que é ungido, que ele vai colocar a mão sobre a sua cabeça. Tem gente que paga caro, faz coisas absurdas para receber um milagre. Por quê? Porque a religião ela veio e colocou Jesus na hospedaria. Para você chegar a ele, você tem que passar por isso aqui. E ele veio, quebrou todo o acesso, todo mundo tem acesso a ele. Você não precisa conversar. Eu vou até o pastor, porque o pastor vai falar isso. Não, eu posso ir direto. O pastor é apenas para instruir e cuidar das pessoas. Jesus é o nosso sumo sacerdote, né? E eu falava, até antes do culto, eu falava com a Dirlene, com a voluntária Dirlene, e a gente estava falando até sobre isso, que tem pessoas que não querem que o povo tenha acesso a informação, a Bíblia, que aprenda a manusear, porque o próprio Senhor Jesus fala para a gente saber manusear a palavra de Deus, a palavra dele, para que a gente entenda a real vontade dele, para que você não coma, porque a gente sempre fala, gente, não coma na mão de ninguém, se alimente da fonte da palavra que é Cristo. A gente está aqui para ensinar, para levar vocês a Cristo. Né? A gente é só um instrumento. Só isso que eu queria dividir com vocês, com a igreja. Deus abençoe. Para fechar. Imagina a porta aberta. Todo mundo pode o quê? Você vê, não tem ninguém ali na porta, a porta está aberta. Numa faixa ali, numa placa. Então, quem passa na rua entende o quê? Eu posso o quê? Eu posso entrar. Aí imagine, a porta já estava aberta. Aí chega um sistema forte e coloca uma placa dizendo o seguinte: para você entrar, você tem que fazer isso. É o tal do pedágio. Pregamos quinta-feira, Jesus disse: eu sou o novo e vivo caminho. Hebreus fala que ele é o novo e vivo caminho. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. O único caminho que nos leva à salvação é Cristo. Ponto final. Então, acabou. Não precisa de mais nada, gente. Então, essa humildade, essa simplicidade, pessoal. A graça é isso. Então, sou totalmente contra. Quando eu vejo que há muita firula demais, eu falo, gente, deixa eu continuar no simples mesmo, porque aqui está bom demais. Por isso que eu sou totalmente a favor com igrejas pequenas e simples. Onde só prega o não tem nada que não tem. Ela não alimenta, a igreja não alimenta um monstro financeiro. A igreja não alimenta outros lugares. É igreja. Nada além de uma igreja, é apenas igreja. Amém? É isso aí.
Exato. Exato. Se ela não tiver o relacionamento dela com Deus, se esvaziar de si mesma. Paulo disse: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Que sentimento foi esse? Se esvaziou. Ele fala, tem esse sentimento de humildade, de Deus, eu preciso, me quebranta, Deus, né? A gente já nasce com a maldade, pessoal. A nossa natureza é maldosa, a gente quer o mal, a natureza quer mal. O Joel é bonzinho. Não, a natureza do Joel não presta. O que é bom em mim é Jesus que está aqui dentro do coração. Amém? Mas a gente nasce com a maldade, a gente nasce com ego, a gente nasce com orgulho. Mas a graça vem e quebra a gente. Não tem esse negócio, eu venci, eu cheguei, eu sei o quê, aconteceu isso, meu mérito. Eu recebi agora essa semana, das plataformas que nós usamos, o avanço das mensagens. Eu mandei isso para uma pessoa e agradeci essa pessoa. Falei, olha só que bacana. É a gente chegando. Ninguém avança sozinho. Não é eu. Tiro eu. Nossa, você vê que a ideia de igreja, o apóstolo Paulo, quando ele fala de igreja, ele não fala eu sou a igreja. Não, ele fala nós somos membros uns dos outros. Nós somos a igreja. Você não vê eu. Quando ele fala, sede meus imitadores, Paulo fala, mais para frente ele fala, me considero um dos piores pecadores. Amém? Vamos orar, gente. Palavra maravilhosa. Está aí quietinho, pastor Valdemir, você quer falar uma coisa? O outro microfone está aí, está certinho? Se puder trazer, por gentileza. Nós vamos cear agora. Só me trazer uma ceia aqui, o pastor Valdemir, por favor. Nós vamos cear. Não, eu fico, só para finalizar, a Bíblia fala que Jesus comia com os pecadores, e os fariseus ficavam indignados, falando para os discípulos assim, o mestre de vocês, o mestre. Então, o que eu entendo? Jesus sentado com os pecadores, os discípulos em pé, e os fariseus chegavam até os discípulos dizendo assim, vem cá, o mestre de vocês come com os pecadores. Por que ele comia com os pecadores? Porque ele era simples, todo mundo tinha acesso a ele. Ele não veio. Aí nessa mesma passagem, ele responde para os fariseus, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu vim chamar homens ao arrependimento, eu não vim chamar justos, eu vim chamar homens ao arrependimento. Ele mostra para todo mundo o seguinte, eu vim para isso, eu vim para essas pessoas, eu não vim para quem se acha, eu não vim para quem acha assim, eu já estou bom, eu não preciso, eu vim para quem precisa, ponto. Amém? Glorioso isso, maravilhoso. Nós vamos cear agora. Quem está em casa e preparou o pão, o suco, isso aqui em nossas mãos, pessoal, foi o que ele fez na cruz, derramou o sangue, sacrificou a sua vida por nós, porque nos amou, amém? Nos amou. Então nós vamos celebrar aqui agora, e isso é a ceia ela celebra o nascimento de Jesus, e também ela anuncia a sua vinda. Então nós vamos celebrar aqui agora Cristo que nasceu, o Cristo que morreu e o Cristo que vive e que em breve voltará. Amém? Nós vamos celebrar isso aqui agora. E se você, pastor Joel, essa mensagem foi um encontro do meu coração, eu quero sim me esvaziar de mim mesmo, eu quero ser cheio de Cristo. Então, você vai buscar perdão a Ele, arrependimento, e vamos glorificá-lo. Amém? Eu vou fazer o seguinte, ao invés fica aqui por gentileza, Dilene.
ao invés da voluntária levar até vocês, vocês virão até ela aqui, vão se servir e juntos nós vamos cear. Amém? Mas antes, deixa eu orar primeiro. Senhor, obrigado por essa mensagem, por essa palavra. O Senhor é o nosso sumo sacerdote. Não precisamos pagar pedágio. Nós não precisamos ficar na porta, diante do véu, pedindo para alguém interceder por nós, porque a gente não tem acesso à sua presença. Nós temos acesso à sua presença porque o sangue foi derramado. Temos acesso ao Senhor porque o Senhor nos deu esse acesso. Glória te damos, ó Pai, por tudo, Jesus. Ó Deus, o Senhor nasceu naquela manjedoura para nos ensinar simplicidade, acesso. E o Senhor nasceu ali porque o lugar estava cheio. Isso nos ensina que o Senhor só nasce onde está vazio. Queremos estar vazios de nós mesmos, ó Pai, para que o Senhor nasça em nosso coração. Queremos o Senhor nascendo no nosso coração todos os dias, ó Deus. Ó Pai, nós queremos ter o mesmo sentimento que houve em Ti. Sentimento de humildade, de obediência. O Senhor não se usurpou, o Senhor não usurpou ser igual a Deus, o Senhor não julgou ser igual a Deus, mesmo sendo Deus. Que aprendemos isso, ó Deus. Ó Pai, está em Tuas mãos o nosso coração, a nossa vida. Te louvamos. Podem se servir aqui com a ceia, com o pão e o vinho, o suco da uva, podem vir. E aí, vamos esperar todos receberem para juntos cearmos. Choro, tristeza e dor.
aleluia, Deus. Cremos nisso, ó Pai. Cremos que um dia não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais morte. Cremos que um dia estaremos diante de Tua face, ó Deus, porque o Senhor vive, o Senhor morreu e ressuscitou, o Senhor vive, ó Deus. E aqui hoje nesse culto celebramos o Teu nascimento, anunciamos a Tua vinda, ó Pai, exaltamos e glorificamos o Teu nome, que está acima de todo nome, onde os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra se dobrem, onde toda língua confesse que somente o Senhor é Deus, aleluia, Pai. Cremos nisso, Jesus, e aqui estamos para Te exaltar, para Te glorificar. Como é bom estar em Tua presença, Deus. Como é bom estar aqui em Tua presença, ó Pai. Eu Te louvo e Te exalto. Esse pão em nossas mãos representa a carne dele, carne que foi rasgada. Não foi apenas o véu rasgado, não. Além do véu, a carne de Cristo foi rasgada por amor a nós. Por amor a nós. E esse pedaço de pão, ele simboliza essa carne rasgada, ferida por nós. Representa o corpo, onde Ele assumiu a culpa, onde Ele pagou com a vida, onde Ele sentiu dor. Obrigado, Senhor. Coma da carne de Cristo. Depois de ter ceado, Ele tomou o cálice dizendo: esse é meu sangue, o sangue da nova aliança, aleluia. Hoje nós estamos na nova aliança. Nós não precisamos mais que alguém interceda por nós, o homem interceda por nós. Pelo contrário, Ele é o nosso sumo sacerdote. Que maravilha. O Espírito Santo é quem intercede por nós, aleluia, Deus. Em nossa mão está o sangue, o suco que representa o Teu sangue, sangue que nos lava, que nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Beba do sangue de Cristo. Aleluia. Pode exaltá-lo, pode adorá-lo. Pode agora dizer o quanto você o ama, o quanto você o deseja, o quanto você o quer. Ó Deus, eu Te desejo, eu necessito tanto de Ti, ó Pai, eu preciso tanto do Senhor, o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu tudo, ó Pai, aleluia, 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 Jesus. Como é bom a Tua presença, como é bom estar aqui diante de Ti, Senhor, aleluia, Deus. Receba a nossa vida, o nosso louvor, a nossa adoração, aleluia. Te adoramos, ó Pai, Te glorificamos, Jesus. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Esse é o Senhor e disse Palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, com Tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. queremos derramar nossa vida, Deus, diante de Ti, Senhor.
dizer o quanto precisamos. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Esse é o Senhor e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque. Com tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Só tu és. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso.